Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, nossos internautas e principalmente os nossos convidados para esse painel de hoje, que é os nossos convidados, Dr. Cláudio Ribeiro e a doutora Eliana Calmon. Sejam todos bem-vindos ao SOEA Connect, um evento organizado pelo CONFEA, com a participação de mais de 6.000 profissionais inscritos neste evento. Esse painel tem o título Compliance e o reflexo nas empresas públicas e privadas. O tempo de duração deste painel será de 2 horas, sendo 30 minutos apresentados pelo Dr. Cláudio Ribeiro e outros 30 minutos apresentados pela doutora Eliana Calmon. Ao final, nós teremos as perguntas que poderão ser realizadas no chat e que nós faremos depois aos apresentadores. Eu gostaria só de me apresentar, eu sou Daniel Roberto Galafassi, sou moderador deste painel, sou engenheiro agrônomo, conselheiro federal pelo CONFEA, representando o CREA Paraná, na modalidade agronomia, e estão no primeiro ano de mandato dentro dos 3 anos previstos. Então, de imediato, eu vou fazer uma apresentação aqui do Dr. Cláudio Ribeiro, que será o nosso primeiro painelista. O Dr. Cláudio Ribeiro é CEO da 2W Energia, graduado em Administração de Empresas, graduado também em Direito e com MBA em Finanças Empresariais. Tem mais de 18 anos de experiência em instituições financeiras e empresas de infraestrutura, como o Bank of Boston, o Unibanco e o ABN AMRO. Também atuou como CFO em empresas de capital aberto. Desde 2011 atua no mercado de energia, na criação de companhias do setor no Brasil e no exterior. Assumiu a presidência da 2W em 2019, atuando na reformulação e reposicionamento da empresa como plataforma integrada com geração de energia renovável voltada para o consumidor final. Então, eu deixaria a palavra de imediato ao Dr. Cláudio para fazer as suas considerações e sua apresentação no nosso painel de hoje. Uma palavra, doutor. Muito obrigado a todos vocês que nos assistem, obrigado, conselheiro Daniel, obrigado ao CONFEA, ao CREA do Paraná, que você está representando aqui, conselheiro Daniel. Obrigado à ministra Eliana Calmon, para mim é uma grata surpresa estar aqui participando. Posso lhe dizer que tenho o maior apreço pela conduta da ministra, a primeira mulher do STJ, corregedora no CNJ, uma carreira no serviço público, uma brasileira de alto garbo, assim. Então, eu estou muito feliz aqui de estar partilhando essa sexta-feira à tarde com a ministra, viu, ministra? Muito obrigada, doutor Cláudio, muito obrigada. Bom, Daniel, eu preparei, com a meu humilde conhecimento perto de vocês dois, de todos vocês que nos assistem, uma apresentação sobre esse tema que a gente está tratando aqui, que é compliance e o reflexo nas empresas públicas e privadas. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Ela está cheia a tela ou... Ela está compartilhada, doutor Cláudio. Era só um minutinho que eu estou pedindo ajuda aqui aos meus universitários para me ajudarem. Tá ok. Agora sim está ok. Tá a tela cheia? Está cheia. Tá ok agora. Tá bom. Então, começando aqui, eu queria abordar, obviamente, eu não tenho o cabedal, apesar de ter feito direito, ministra, não tenho a menor pretensão de ter todo esse cabedal legislativo que a ministra vai poder abordar com maestria o tema aqui. Mas eu tenho uma vivência, talvez na ponta um pouco prática, tive uma vivência no mercado financeiro, tenho uma vivência nos últimos 10 anos em empresas não financeiras,
lidando muitas vezes com o setor público e com outras empresas, e venho aprendendo, obviamente, esses hábitos de negócios no Brasil, eles estão evoluindo com o tempo, né? E eu venho aprendendo na lead diária ali um pouco como gerir uma companhia, colocando esse tema como um fator estratégico, né? Eu falo sempre que o tema do compliance e de recursos humanos são dois temas estratégicos de qualquer empresa, porque um você lida com pessoas e o outro você lida como fazer a coisa certa do jeito certo. Então, eu acho que isso, independentemente do tamanho do negócio ou do setor, esses dois vetores devem sempre ser priorizados. Eu preparei essa breve apresentação, eu vou discorrendo um pouco e, obviamente, aberto a observações. Queria começar aqui dizendo um pouco, para quem conceituar, na minha visão, e até uma menção ao professor Mário Sérgio Cortella, o que ele fala sobre ética, né? Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Eu quero, eu devo, eu posso. Obviamente, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Eu diria que esses são princípios universais de ética, né, que eles se aplicam na vida pessoal nossa e se aplicam na conduta profissional que a gente deva ter na liderança de uma empresa, né, que é o meu papel hoje, liderar pessoas, me relacionar com parceiros, com entes privados, com entes públicos, e muitas vezes eu me faço essa pergunta também. Deixa eu... Eu não sei se vocês estão vendo os próximos slides, que está escrito conformidade. Sim. Estamos. A palavra compliance, ela vem do verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma ordem, o conjunto de regras definidos. Né? No ambiente corporativo, compliance está relacionado à conformidade ou integridade corporativa. Ou seja, significa estar alinhado às regras da empresa que devem ser observadas e cumpridas atentamente. Para resumir, o compliance ele é um conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades, fraudes e corrupção. Essa é uma definição importante, porque muitas vezes o compliance ele não deve ser visto numa empresa como um dificultador de negócios, mas sim como um orientador. Eu costumo fazer uma figura de linguagem que o compliance é como se fosse uma rodovia com guarda-reio, né? Quais são os limites dentro do qual a minha atuação enquanto diretor, a atuação do meu gerente que está conversando com um potencial cliente, a atuação do meu comprador que está conversando e fazendo negócio com um potencial fornecedor, quais são esses limites que eu chamo de guarda-reio, que eles devem ser observados e devem ser obedecidos, né? Isso a gente chama de integridade corporativa ou conformidade. Não adianta eu fazer um excelente negócio se eu não obedecer exatamente a esses limites do compliance, né? Que são limites legais e que eles existem para prevenir, para evitar que nós possamos passar desses limites e, porventura, pôr tudo a perder. Né? Muitas vezes, o ganho imediato ou a sensação de ganho imediato, ela pode se transformar numa perda definitiva se você não obedecer esses limites. E eu aqui faço uma parte, porque muitas vezes no Brasil passado isso pode ter valido a pena. Mas no Brasil presente e principalmente no Brasil futuro,
essa conta não fecha mais. Não obedecer a uma regra de compliance não é algo que os investidores, de maneira geral, atuais e cada vez mais futuros, vão aceitar, porque a exacerbação de regras de compliance pode colocar o negócio a perder e o potencial investidor perder 100% do seu recurso investido. Indo ao próximo slide. Eu queria contextualizar um pouco o histórico desse termo, né? O termo surgiu nos Estados Unidos com o Prudential Securities em 1950, que foi uma contratação de advogados para acompanhar a legislação e monitorar essas atividades com valores mobiliários. Acho que vocês que nos assistem devem saber, o mercado de capitais nos Estados Unidos ele é muito mais desenvolvido e antigo do que o mercado de capitais brasileiro. E isso é até bom que o seja, porque a gente está aprendendo algumas regras. O termo ESG, que hoje está muito em voga, que significa ambiental, social e de governança, né? O E de environment, ambiental, ele se tornou cada vez mais forte, inclusive porque um maior fundo americano de investimentos, chamado BlackRock, o seu presidente veio a público no ano passado, soltou uma carta ao público dizendo que o fundo não investirá mais em empresas no mundo afora, que é o maior fundo do mundo, que obedeça a padrões de governança, e dentro do governança está o compliance, de governança, padrões ambientais e padrões sociais adequados. E isso é uma mudança muito profunda, né? Porque o mundo dos negócios, ele gira em volta da capacidade de financiamento, da capacidade de... o americano fala muito do trust, da confiança do investidor. Se esse investidor diz, eu não vou mais investir em você e vou investir nele, isso provoca uma mudança. E isso é importante ter esse histórico, porque a legislação americana, está aqui, a ministra Eliana vai falar um pouco para a gente depois, e graças a Deus no Brasil as coisas começaram a mudar, a população não aceita mais condutas que no passado poderiam ser eventualmente subvencionadas ou poderiam ser aceitas, né? Mas a legislação americana é muito séria, e é por isso que a economia americana é uma das economias mais pujantes do mundo. É uma legislação muito séria com relação aos direitos do investidor. Então, o investidor que vai na Bolsa de Valores americana comprar a ação da empresa XPTO, ele tem uma proteção. Aquele investidor pequeno, hipossuficiente, que está investindo numa ação para a aposentadoria dele, a legislação é feita para que se proteja esse investidor, e uma das formas de proteger foi criar uma legislação, eu cito aqui a legislação do FCPA, que é uma legislação de práticas anticorrupção, que isso provoca um pavor em empresas brasileiras que têm negócios fora do Brasil. A gente acabou de ter, o ano passado, inclusive, teve um caso que até foi público, então me sinto à vontade para falar, de um ex-diretor da Odebrecht, que em determinado momento já não estava mais na Odebrecht, estava numa outra companhia, e foi passar férias, ele não fez a delação, ele não fez acordo com o Departamento de Justiça norte-americano e foi passar as férias nos Estados Unidos com a mulher. Foi preso no aeroporto, fazia 5 anos já da delação, isso foi o ano passado, da delação da Odebrecht, que ele não participou, porque ele já estava em outra empresa. Então, ele não aderiu àquele acordo de leniência. E ele foi preso. Está nos Estados Unidos até hoje. Não pode sair de lá, pagou uma fiança, mas... Então, essa é uma legislação do FCPA muito rígida, é um marco contra a corrupção na medida que começa efetivamente a punir atos de corrupção. Aqui fala de empresas americanas, né? Mas de investidores que possam ser lesados e que têm investidores americanos, né? Empresas brasileiras que têm negócios fora do Brasil também são abarcados os eventuais atos de corrupção por essa legislação. E eu acho que isso é um marco, isso provocou catedráticos, conhecedores, a
a evoluir e reivindicar que o Brasil se atualizasse nisso. A gente teve aqui, se foi em resposta às manifestações de 2013 ou não, não vem ao caso, mas o Brasil teve um avanço com a criação da Lei Anticorrupção 12.486, que foi aprovada esse diploma em 2013, e que é base também da Lava Jato para alguns atos da Operação Lava Jato no Brasil. Então, aqui, eu diria que esse tema do compliance, ele vem se tornando mais forte no mundo nos últimos 30 anos e no Brasil, especificamente nos últimos 5 a 10 anos. Qual é esse cenário no Brasil? A Operação Lava Jato foi um marco aqui no Brasil, isso é público, todos vocês acompanharam. Foi um caso de construtoras que precisaram se reinventar, muitas delas têm reflexo disso até hoje, né? Reflexos de reconstrução. Olha o dano que eventuais más práticas podem ocasionar numa companhia, né? A Odebrecht chegou a ter 200 mil colaboradores, o último dado que eu vi estava com 10 mil colaboradores. Então, olha o dano que se causa você não ter esses guarda-reios que eu coloco muito bem definidos e muito bem delimitados pela alta direção da empresa. Eu acho que a Operação Lava Jato, mais do que, não é um justiciamento, não é nada disso que eu digo, mas ela foi, e também não é um endeusamento. Eu não vou aqui discutir, porque não estou criando um fla-flu aqui, eu deixo mais para a ministra depois, eventualmente, poder, talvez, abordar os limites legais, e eu não quero me tratar aqui da questão da operação em si, mas eu acho que ela tem um marco, um mérito, de ter trazido à tona más práticas que o capitalismo brasileiro tinha em conluio com o Estado e que não são mais admissíveis hoje em qualquer companhia. Quer dizer, eu acho que ela, de alguma maneira, se ela tem um mérito, foi desnudar o nosso capitalismo, muitas vezes patrimonialista, e dizer, assim não dá. Eu falo, um termo que eu uso de figura de linguagem, é dizer, é que nem jogar futebol, você tem que ganhar o jogo jogando com 11. Ganhar o jogo jogando com 12, você não tem mérito. Então, quando se fala muito em meritocracia, na competitividade, o Brasil ser um país moderno, não dá para a gente querer jogar com 12 usando subterfúgios. Eu acho que desde a operação, então, que foi um marco, esse tema veio à tona com bastante publicidade. É uma ciência nova, inclusive nas companhias, mas em direito hoje, é uma ciência que vem sendo estruturada, a ciência de compliance. E aqui eu coloco alguns dados, como que se cresceu a importância desse tema empresas com áreas exclusivas de compliance, ética e integridade, de 3% a 19%, foi um crescimento grande quando se considera o volume de empresas brasileiras, principalmente quem implantou isso foram as grandes empresas, né? E executivos sêniores de alto escalão, que reforçam entre suas equipes a importância de compliance. Essa é uma pesquisa. Então, hoje já não se admite, seja em qualquer área que for, né? Desde uma diretor-presidente, diretor de vendas, diretor de compras, diretor operacional de produção, não se admite que esse tema do compliance não seja um tema inerente à sua atividade, onde ele fortaleça periodicamente com a sua equipe, com as práticas de compliance. Aqui eu coloco alguns casos que foram emblemáticos aqui nesse processo educativo que nós tivemos. São casos públicos, então os reflexos dele, a Siemens, por exemplo, foi um caso que, não só no Brasil, mas fora do Brasil, foi bastante comentado, e de lá para cá a empresa se reinventou. A Siemens efetivamente é uma empresa hoje com uma das melhores regras de compliance no mundo, com padrões altíssimos. Então, isso eu coloco para dizer que esse movimento que a gente passou,
A gente não pode desperdiçar a dor dele, né? Obviamente, aquele funcionário da ponta da Odebrecht que foi mandado embora porque a empresa reduziu de 200 mil para 10 mil funcionários, isso causa muita dor social, mas a gente não pode desperdiçar esse aprendizado de que as empresas que passaram por isso sejam um exemplo para que se crie uma nova forma de fazer negócio. E aqui eu coloco um caso como o da Siemens, que se reinventou numa nova maneira de fazer negócios. Também a ética nos negócios, como a Lava Jato mudou as empresas brasileiras para melhor. Né? O que esse tema do compliance, né? Por que eu chamo ele de estratégico e ele está vinculado ao modelo de negócio de uma companhia? Porque isso, de alguma maneira, traz a credibilidade para as contrapartes de que fazer negócio com aquela companhia, ela envolve valores que não é apenas o valor econômico, é um valor de imagem. Ninguém quer fazer negócio com uma empresa que amanhã apareça na capa do jornal por uma má prática. Então, isso eu chamo de credibilidade. E essa credibilidade ela é construída diariamente, né? Por exemplos, né? O exemplo da autoadministração. Não basta parecer ético, tem que ser ético. Não basta simplesmente criar programas, códigos de conduta e políticas de compliance porque o banco YZ exigiu que a empresa, para obter o financiamento, tenha um código de conduta, que é um livro que está em cima da mesa, na sala de recepção, que ninguém lê. O que importa é a ação, é o exemplo. É celebrar a atuação ética e rechaçar condutas mal intencionadas e individualistas. Porque, no fundo, o compliance ele é um protetor coletivo. Né? Quando você imagina o compliance como uma forma de proteger o coletivo do individual, o mérito está aí. Quando você imagina o inverso disso é o individualismo. E a virtude está em olhar o coletivo, não o individual. Por isso que eu digo que celebrar a atuação ética e rechaçar essas condutas mal intencionadas, individualistas, e puni-las, inclusive, intramuros, ela é o que importa, né? Não importa só o código, importa a ação no dia a dia. Só um minutinho que deu um... Bom, como é que se implementa um processo, um arcabouço de integridade dentro de uma empresa privada, né? Primeiro, um comprometimento do top management, né? Não adianta o gerente dizer que aquilo é importante, o acionista, o presidente da empresa tem que dizer que aquilo é importante, que não será admitido a não importância a determinados guarda-reios, né? Então, essa mensagem, sendo muito clara, ela é muito importante. Depois, criar uma matriz de risco associada ao compliance, né? Quais são as áreas de atuação da empresa que podem oferecer riscos de compliance, né? E ali estabelecer políticas e procedimentos pelas quais essas áreas devem atuar. Obviamente que existem áreas mais expostas a riscos e, portanto, elas precisam de um outlook, de luz e de um código muito mais próximo, muito mais guarda-reio, mais estreito, e determinadas áreas que são áreas de apoio não necessariamente precisam ter esse guarda-reio tão estreito, em que pese devem obedecer aspectos de compliance outros. A comunicação e treinamento é muito importante, porque não adianta eu dizer isso numa reunião de diretoria, estabelecer um projeto, estabelecer a matriz de risco, e dali, depois da reunião, isso não ser implantado. Então, é importante essa comunicação, treinamento dos colaboradores e um monitoramento e revisão periódica, né? Se nós estamos, as áreas estão obedecendo aqueles procedimentos, se nós estamos com a matriz de risco adequada, se criaram-se novos riscos nas áreas da empresa, as empresas mudam, as empresas crescem, as empresas fazem negócios novos, empresas que não faziam negócios governamentais hoje faz. Então, estabelecer como vai se dar essa atuação, isso tem que ter uma revisão periódica.
Só um minutinho que estou tentando passar para o próximo slide aqui, eu não estou... Compliance nas empresas, né? Quais são as funções do compliance corporativo? Que é, inclusive, a gente tem uma área aqui, nós temos um diretor estatutário da companhia que responde pela área do compliance, então ele tem autonomia, ele não se reporta a mim, que sou presidente executivo, ele se reporta ao conselho de administração, que é a quem eu me reporto. Então, se amanhã eu executar um ato não adequado ao compliance, ele não se reporta a mim, esse diretor, ele se reporta ao conselho de administração, que é um colegiado onde tem membros independentes, e é a ele que ele deve essa satisfação. Então, é uma maneira de proteger a companhia e proteger essa independência desse diretor. Então, as funções desse compliance corporativo é ajudar a cuidar da imagem da empresa e dos colaboradores, como eu disse antes, um ato de compliance adulterado, quer dizer, se você adultera qualquer regra de compliance, isso pode provocar a mortalidade da companhia. Prevenir o envolvimento da empresa em operações ligadas à lavagem de dinheiro, corrupção, fraudes e outras irregularidades. E isso é importante. Infelizmente, no Brasil, o Estado ainda é muito presente na economia, através, seja da administração direta ou indireta. Então, todos vocês que estão nos assistindo, em algum momento, esbarram numa relação estatal, seja federal, estadual, municipal. Assegurar um ambiente de conformidade através do cumprimento de leis, normas e regulamentos interno e externo. É a história do treinamento, é a história da comunicação clara. E isso cria uma cultura interna baseada na disseminação dos valores corporativos. Nós, aqui na 2W, nós temos um valor, que é democratizar a informação. Nós somos uma empresa que vende energia de fonte renovável para o mercado livre de energia no Brasil, que nem todos conhecem, mas é um mercado livre onde as empresas pequenas, médias, podem comprar a sua energia com mais competitividade do que no mercado regulado. Mas eu digo sempre que, antes disso, a nossa principal missão é democratizar o acesso à informação. Esse consumidor precisa ser informado de que existe uma outra hipótese, outra possibilidade. E isso é o principal valor nosso, mas isso precisa ser feito da forma correta. Ele não pode ser feito de uma forma que adultere procedimentos de compliance. Então, essa é uma cultura que ela tem que ser rebatizada e ela tem que ser fortalecida todo dia por mim, pelos meus diretores, pelas mensagens que o Conselho de Administração oferece e dá à companhia. Isso tudo para assegurar para o mercado que a companhia possui e segue fielmente os valores éticos. Porque as companhias, à medida que elas crescem, elas lidam com capital de terceiro, seja capital público, né, que eu digo de bolsa de valores, emitindo títulos públicos, financiamentos bancários, fornecedores, esses stakeholders que a gente chama. Então, quando esses stakeholders entendem que fazer negócio com a 2W é um negócio, é uma empresa que atende às conformidades de compliance, tem uma cultura muito clara de não admissão de determinadas condutas, isso traz um valor intangível para a companhia, que fica muito mais fácil acessar esses stakeholders. Políticas internas. Eu não sei se vocês estão vendo essa minha tela. Aqui. Nós temos aqui o que eu já disse antes, eu adiantei, um compliance officer, que é um diretor estatutário, que não se subordina a mim, se subordina ao conselho de administração. Nós temos o Know Your Customer, que a gente chama de Know Your Client em algumas empresas, e Know Your Supplier. O que é isso? Conheça o seu cliente, conheça o seu fornecedor. Eu, para fazer negócio com um fornecedor, eu preciso conhecer, assim como o meu cliente, para fazer negócio conosco, precisa nos conhecer. Que eu falei no slide anterior, quem é essa 2W, quais são os valores que eles defendem, como essa companhia é ética. Então, a gente, quando faz negócio com uma empresa, que é um cliente, ou com um fornecedor, a gente tem a obrigação de submeter isso a um questionário, entender essas práticas dessa companhia e, eventualmente, aquelas companhias que a gente entende que naquele mapa de risco que eu falei antes, possa estar um pouco mais expondo-nos a risco, a opção é não fazer, muitas vezes, não fazer o negócio. Ter um manual de conduta e ética,
também é importante. Com relação à atuação no setor público, ter um monitoramento de relacionamento com o que se chama de PEPs, né, que são pessoas politicamente expostas. Então, isso tem uma atenção especial, né? No Brasil, ainda se tem muito a figura do... Você sabe com quem você está falando, né? Então, eu sou o vereador, eu sou... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e, eventualmente, abrir mão de fazer negócio. Os negócios podem ser muito bons, mas se eles não forem jogando com 11, for jogando com 12, nós não vamos fazer negócio. Essa é uma definição, e a gente acha que isso a gente não perde o negócio, a gente ganha valor. Obviamente, isso deriva para uma política de presença, a gente está chegando no fim do ano, e aqui é uma linha muito tênue, nós somos um povo latino, né? Então, determinados agrados que na nossa cultura faziam sentido, eventualmente, há 20 anos atrás, hoje não faz mais. Porque ninguém agrada alguém, a não ser aqueles que a gente gosta e ama e tem uma relação pessoal, se não tiver exatamente o interesse econômico por trás. E a gente precisa ter essa leitura muito clara para não cair numa cilada. Então, na dúvida, é melhor ter uma política de presentes e entretenimento onde se limita o que é permitido e o que não é permitido, para não ter dubiedade. E ter um canal de denúncia, que é o que a gente tem, um 0800, ter um e-mail de compliance que chega anonimamente, diretamente para o diretor estatutário de compliance, que vai apurar determinadas condutas, não comigo, exatamente no fórum do Conselho de Administração. Implementar um programa de governança e compliance, obviamente, pode aumentar custos, isso pode ser feito aos poucos, isso pode ser feito de maneira mais lateral, vindo para o centro. Na minha experiência, aumenta muito pouco o custo, e eu acho que o benefício vale muito a pena. Então, os prejuízos que podem provocar não ter um programa de governança e compliance são muito maiores. Estudos indicam que para cada $1 gasto, são economizados $5 com a mitigação de processos legais, danos à reputação da empresa que muitas vezes são irremediáveis e perda de produtividade. E aí tem eu falei, acho que no começo da apresentação, já estou me dirigindo ao final, ministra e Daniel. Eu falei no começo da apresentação, né? Eu acho que por que ter um programa de conduta, de conformidade? Hoje, eu também comentei há pouco que todos os investidores no mundo estão deixando de maneira muito clara que não investirão mais recursos em empresas que não obedeçam determinados padrões de conduta. E o G aqui, que é o de governança, inclui, obviamente, o compliance. E isso também não é só por uma questão de crença, é por uma questão econômica. Aqui eu trago um gráfico, que é um índice da Standard & Poor's, de algumas empresas que são listadas na Bolsa de Valores de Nova York, o quanto que aquelas empresas que adotam práticas de governança adequada e também de ambientais e sociais, que é o acrônimo ESG, o quanto que elas são mais rentáveis vis-à-vis outras companhias que assim não aderem. Então, é importante dizer que a adoção de padrões ambientais, sociais e principalmente de governança, isso cria perenidade na companhia, atrai mais recursos, atrai mais valor, atrai admiração de colaboradores. Essa geração mais nova não admite coisas, graças a Deus, que talvez nós admitíamos no passado, não é mais possível. E eles punem. Como consumidores, eles falam, não vou comprar da empresa A e vou comprar da empresa B. Está aí os bancos, que sempre foram tão mal vistos, agora estão fazendo piruetas para associar a sua imagem com uma forma diferente. Por quê? Porque vão perder cliente, estão perdendo cliente. E se não souber identificar os valores desses novos consumidores, eles perdem cliente e as empresas morrem, os empregos vão embora. Então, é importante dizer que a adoção de padrões de compliance adequado, ela é uma forma de perenizar a empresa e de ganhar dinheiro. Aqui na 2W Energia, nós temos, como eu disse antes, um conselho de administração com 7 membros, 3 são independentes
e ministra, o presidente do nosso conselho de administração é um membro independente. Então, é ele que define, ele é o meu chefe, ele é quem obviamente, eu me reporto a um colegiado do conselho, mas ele é um membro independente e o diretor estatutário de compliance se reporta diretamente ao conselho, que tem esses 3 membros independentes, incluindo o presidente. Nós, aqui na companhia, abrimos o capital da companhia, então nós somos uma sociedade anônima de capital aberto, somos supervisionados pela Comissão de Valores Mobiliários, nós somos auditados trimestralmente por empresa multinacional, que é a Ernst Young, nós temos um selo da B3, que é a Bolsa de Valores, do mais alto nível no nosso meio de atuação, que são aquelas empresas que comercializam energia no Mercado Livre, com mais alto nível de disclosure, de governança, de transparência. E eu costumo sempre dizer que, para quem não conhece muito a questão da governança, a maneira mais fácil de entender é aquilo que eu não posso fazer na luz do dia, eu não devo fazer. Então, essa questão do compliance, o sol, a transparência é o melhor detergente que existe. Então, quanto mais transparência, quanto mais alçadas de reportes, quanto mais divisão de responsabilidades que se tenha numa organização, isso é bom, porque os assuntos não ficam restritos a uma determinada área, e a 2W tem essa característica. A gente aqui também é membro de um movimento chamado Capitalismo Consciente, que não basta ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro fazendo as pessoas felizes, fazendo as pessoas se realizarem, gerando emprego e resgatando essa dívida social que o Brasil tem. A quem nos ouve aqui, a gente tem 40 milhões de brasileiros, que são brasileiros como a gente, que acorda todo dia e não sabe se vai ter um prato de comida. Temos 15 milhões de brasileiros desempregados exatamente nesse momento. E muitas vezes a gente vai ficando inerte a isso, e vai levantando de manhã, dorme à noite, levanta de manhã, dorme à noite, ganha o dinheiro, ganha, e a gente não pode. Então, ter isso na frente, fazer a coisa certa, do jeito certo, com este objetivo, que é, sim, remunerar o capital, ganhar dinheiro, mas gerar emprego, fazer as pessoas terem valor, terem vontade de trabalhar numa empresa que está transformando, no seu setor de atuação, obviamente, o jeito de fazer negócio. Nós também tomamos a iniciativa de nos associarmos à Abrasca. A Abrasca é uma das associações das empresas de capital de companhias abertas no Brasil, uma das mais antigas, e que coloca em pauta a importância de boas práticas de governança. Então, a gente faz questão de ser transparente, a gente redivulga os nossos resultados trimestrais, e aqui, mais importante do que o número, se foi pouco, se foi muito, é a divulgação da nossa performance, o que nós fizemos naquele trimestre, como fizemos, como performamos, o que temos a melhorar, o que não temos. Então, não é simplesmente divulgar um balanço patrimonial, mas divulgar um release, dizendo o que a gente acha da performance da companhia, para onde a gente tem que melhorar, o que temos que fazer. Isso chama-se transparência. E, por conclusão, eu queria terminar aqui dizendo que um ambiente ético, ele traz uma cadeia virtuosa, onde empresas íntegras fazem bons negócios e o poder público passa segurança à sociedade. A gente aqui no Brasil, muitas vezes, tem a vocação, eu diria assim, de achar que tudo quem tem que fazer é o poder público. E o poder público somos nós, cidadãos, né? Somos nós, empresários, cidadãos, consumidores. Então, quem provoca a mudança do poder público somos nós. Quando quem provoca a mudança das empresas somos nós, com aquelas atitudes mínimas, atitudes que começam pequenas, de não aceitar determinadas condutas, de não aceitar... E está aí as redes sociais que propiciam uma voz muito forte para qualquer cidadão, para consumidores responsáveis. Então, é importante que a gente tenha isso, olhar sempre os 3 filtros. É legal? É correto e adequado? Qual o impacto na imagem da empresa? Como eu disse, olhar o coletivo, né? Às vezes o gerente de determinada área está preocupado com o orçamento dele, se ele vai cumprir. Olhar o coletivo, porque se ele olhar só para ele, é capaz de ele adotar condutas que coloquem em risco o gerente da outra área, coloquem em risco os outros empregos da companhia.
Então, qual a imagem do impacto da empresa? Isso é algo que tem que ser reforçado sempre, e quando a gente olha o coletivo tende a ser sempre melhor do que o individual. Ninguém sonha sozinho, a gente sonha sempre em conjunto, e o sonho, quando é realizado em conjunto, ele tem outro valor. E aqui na 2W a gente tem essa outra energia, que é uma energia de fazer a coisa certa do jeito certo. Às vezes a gente chega em segundo, terceiro, primeiro, quarto, perde negócio, faz negócio, mas a longo prazo a gente tem certeza que fazer a coisa certa do jeito certo é o que vai nos perenizar. Então, obrigado a todos vocês que, obviamente, eu não sou um expert no assunto, eu sou um apoiador e um defensor, e estou aqui aprendendo também, vou aprender ouvindo a ministra Eliana Calmon, que é uma referência para mim. Obrigado, Daniel. Obrigado, ministro. Muito obrigado, doutor Cláudio Ribeiro, pelas suas explanações, muito interessante posicionamento, né? E agora nós passaríamos de imediato para a próxima apresentação, que é da doutora Eliana Calmon, que é ministra aposentada do Supremo Tribunal de Justiça, é advogada em Brasília, Distrito Federal, foi professora de Direito Público na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal e na Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Corregedora nacional junto ao Conselho Nacional de Justiça, diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, procuradora da República no Estado de Pernambuco e no Distrito Federal, juíza federal na Bahia e desembargadora federal no Tribunal Regional Federal, na primeira região. É uma honra tê-la conosco aqui, doutora Eliana. Então, com a palavra, por favor, doutora Eliana. Muito boa tarde, doutor Daniel. Muito boa tarde, doutor Cláudio. E aos nossos ouvintes, eu digo que estou encantada com a palestra que eu ouvi de doutor Cláudio. Eu, inclusive, não esperava, eu esperava uma palestra muito técnica, e eu ouvi uma palestra muito didática de um professor, explicando exatamente as questões mais importantes do compliance. Eu tenho ouvido muitas palestras sobre compliance, mas eu digo sinceramente, não é para agradar, porque eu, aliás, não sou muito chegada a esses afagos que não tenham sua base. Na realidade, o senhor, mais do que um administrador e um advogado, o senhor é um professor, porque foi de uma didática muito grande. E eu sei que não é fácil explicar as regras de compliance, de forma que eu, inclusive, digo que não combinamos nada, mas tudo que o senhor falou foi importante para o seguimento das coisas que eu vou falar a partir de agora. Se nós tivéssemos combinado, talvez não fosse tão correto este segmento. Eu vou dizer o seguinte, eu começo por onde o senhor, inclusive, já pontuou, que as regras de compliance no Brasil, elas são anteriores a 2000, porque elas já existiam pela lei de lavagem de dinheiro, foi a primeira regra onde se estabeleceu regras de compliance, em resoluções do Banco Central, mas foi exatamente a partir da Lava Jato que as coisas começaram a aparecer. As regras de compliance tomaram mais vulto a partir da lei anticorrupção e das operações, da Operação Lava Jato, que teve na lei 12.684 o seu maior, vamos dizer assim,
o maior apoio. De forma que, a partir justamente da Lei 12.846, de 2013, e da Lava Jato, o Brasil ficou conhecendo as questões de compliance. E virou exatamente uma febre no Brasil falar em compliance. Todas as empresas hoje dizem que tem compliance. Aliás, eu quero dizer o seguinte, Odebrecht tinha compliance. A Petrobras tinha regras de compliance, tinha o seu programa de compliance, mas estes compliances eram apenas uma figuração, não existiam efetivamente, porque Odebrecht chegou a ter uma empresa lateral para fazer toda a manutenção das fraudes e da corrupção. De forma que o projeto seguiu, as regras seguiram, o Brasil se encantou com regras de compliance, todo mundo falando sobre as regras de compliance, e mesmo depois que veio o desmanche da Lava Jato, este retrocesso todo que nós estamos vivendo, continuam fortes e persistentes a utilização do verdadeiro compliance, seja no projeto da nova lei de licitações, onde estão incluídas a necessidade para a utilização de regras de compliance para aquele que consegue vencer a licitação. Ou seja, para vencer uma licitação, é preciso que a empresa tenha na sua estrutura regras de compliance, que vem a ser o conjunto de procedimentos para assegurar o cumprimento de duas ordens de fatores: o ordenamento jurídico e as regras internas, seja empresa pública ou privada, para a união destas duas regras internas e externas, que se chama de conformidade legal, para nós chegarmos até a utilização do compliance. A CGU também vem estabelecendo a necessidade das empresas públicas terem regras de compliance, editando o manual de implementação de programa de integridade, conjunto de medidas voltadas para prevenir, detectar, punir e remediar atos de corrupção. Então, todas as empresas públicas hoje são obrigadas, diante do manual da CGU, em estabelecer na sua estrutura regras de compliance. Compliance, portanto, é de importância fundamental. Mas, então, nós vamos perguntar o seguinte: e como vimos o compliance neste momento de crise? Porque hoje o Brasil vive uma crise não só sanitária, mas uma crise econômica, uma crise política e uma crise social das mais rigorosas. E como se comportam as empresas que têm regras de compliance diante dessas diversidades, onde existe, em todo momento de crise, existe a multiplicação de atos de irregularidades contratuais, falta de confiança nas instituições, falta de confiança, inclusive, no regime democrático. Não se consegue, quer dizer, o administrador tem até dificuldade de identificar os problemas, em razão de serem desprezados, nesses momentos de crise,
vamos dizer, os instrumentos, as ferramentas que dão ao administrador a verdadeira necessidade de serem implantadas regras corretas de conformidade, conforme bem definiu o doutor Cláudio, para se seguir de acordo com as regras de conformidade da empresa. Então, desprezam-se as auditorias, os estudos, as investigações, inclusive a avaliação dos riscos e as oportunidades. Eu costumo dar sempre exemplos, e nós temos hoje um exemplo claro do que eu acabei de falar. Se nós formos verificar, por exemplo, o que está se passando na CPI da Covid, nós vamos verificar que dentro do Ministério da Saúde não foram observadas nenhuma regra de compliance para a compra das vacinas. Tudo foi esquecido. E houve uma revoada de irregularidades em nome de quê? Da crise e da necessidade de, o mais rápido possível, se obter, segundo alegavam, estas vacinas. Em relação às empresas da construção civil, o que é que aconteceu? Aconteceu uma verdadeira tragédia, porque as empresas de construção civil elas foram punidas 2 vezes, mesmo com suas regras de conformidade. Por quê? Em primeiro lugar, a questão que se desenvolveu no Brasil em termos de corrupção das grandes empreiteiras, das grandes empresas de construção civil, levou a nós termos hoje o desenho do que havia. Vamos dizer, 5 ou 6 grandes empresas assumiam todas as obras públicas e terceirizavam para as empresas menores e para as empresas pequenas, as empresas de médio porte, a realização efetiva dessas obras. E, no momento em que houve o desmanche de toda esta farsa, descoberto tudo isso pela Lava Jato, o que é que aconteceu? Estas empresas que eram subordinadas àquelas que fizeram toda a trama de fraude e de propina, etc., estas empresas também foram punidas porque ficaram com as suas reputações maculadas. De forma que eles foram punidos 2 vezes, primeiro porque não participaram das fraudes e não receberam os louros dessas fraudes, que é o quê? Os ganhos indevidos. E, em segundo lugar, eles foram também maculados pela reputação que foi efetivamente muito atingida, a ponto de se fazer a aplicação de contratos chamando empresas estrangeiras da construção civil para realização no Brasil, diante da falta de credibilidade do setor. A CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, começou um trabalho hercúleo e, durante 4 longos anos, eles foram mostrando que o setor precisava se conscientizar de que deveriam todas as empresas de médio e pequeno porte aderir às regras de compliance que seria efetivamente a salvação para essas empresas. Mas nós, no meio do caminho, quando nós estávamos implantando esta nova concepção, e eu digo nós porque eu fui
palestrante da CEBIC, exatamente para os construtores e mostrando que era necessário se soerguer sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista da credibilidade, nós fomos atingidos pela pandemia. E com a pandemia, novos desafios, né? Por que novos desafios? Bem, com a pandemia nós tivemos uma enxurrada de normas extraordinárias que vieram das 3 esferas de poder, da esfera federal, municipal e estadual, uma grande inadimplência e impontualidade no cumprimento dos contratos e as contratações emergenciais que se fizeram absolutamente necessárias. E, desta forma, nós tivemos no Brasil, estamos hoje vivenciando no Brasil, uma grande corrupção nos estados e nos municípios, a ponto de nós termos hoje nada menos que 10 governadores que estão respondendo à ação penal de grande envergadura. E os departamentos de compliance, como ficaram? O que é que se diz hoje diante desse desmanche e que parece que o compliance não foi capaz de solucionar diante da pandemia? Os analistas dizem que é exatamente no momento de crise que nós precisamos, sem dúvida alguma, de atender aos regramentos do compliance. E é exatamente agora que nós precisamos ter, as empresas precisam ter muita cautela e terem dentro dos seus quadros compliances verdadeiros, regras verdadeiras de procedimento, para, desta forma, vencer todas as dificuldades que trouxeram a pandemia. Como? E eles chamam a atenção para alguns pontos que precisam ser examinados pelo empresário neste momento, que é, principalmente, a atenção aos trabalhos remotos que estão sendo feitos pelos servidores, porque há uma tendência de haver, neste trabalho remoto, uma certa lassidão no cumprimento das regras de compliance. Estão todos em casa, não estão submetidos à vigilância dos chefes de repartição, então há uma tendência de se afrouxar as regras de compliance. Portanto, estes funcionários que trabalham de forma remota precisam ter canais de comunicação seguros com a empresa, canais de comunicação que não podem ser através de canais informais. A tendência de quem está fazendo trabalho remoto ligar para o chefe com um zap ou com um telefonema. O que se diz é que há necessidade dos empresários terem meios de comunicações que sejam da empresa para que haja o registro daquilo que foi falado e daquilo que foi respondido. Isto é fundamental. Outro, recomendar a continuidade das regras de integridade que, mesmo à distância, tem de ser obedecido pelos funcionários. Cuidado com os contratos de licitações, porque as licitações tiveram regras afrouxadas em razão das necessidades prementes e, muitas vezes, o empresário se descuida e não atende às regras da Lei 8.666, que é a lei da licitação, para estas urgências.
de forma que há necessidade de ter este cuidado e iniciar a preparação. A empresa não pode ficar dentro desta grande bolha que é exatamente a pandemia, para não se preocupar com o que eles chamam de after day, ou seja, o que vem depois. A pandemia vai passar e as empresas precisam continuar. E é exatamente este cuidado que se deve ter em saber como a empresa vai funcionar a posteriori. Muito cuidado com a terceirização das empresas que são chamadas para participar da atividade empresarial, porque está se terceirizando muitas das atividades em razão da responsabilidade solidária que continuam, com pandemia ou sem pandemia, de forma que depois colocar no parceiro, no terceirizado, a responsabilidade não vai diminuir a responsabilidade da empresa matriz que fez a terceirização, especialmente porque está em pleno vigor. Conseguiram desmanchar a Lava Jato, conseguiram desmanchar uma boa parte da legislação anticorrupção, como, por exemplo, a lei de abuso de autoridade, a lei de improbidade administrativa, mas ainda não conseguiram mexer, embora estejam querendo, na lei anticorrupção. Portanto, as empresas, segundo a lei anticorrupção, têm uma grande responsabilidade por esta terceirização. E, por fim, restringir as despesas com viagens, despesas com cartão corporativista, cartão de crédito corporativo, aumento de receitas, tentar aumentar a receita, porque, neste momento de crise, há necessidade de se manter o equilíbrio da empresa. E outra recomendação importante é evitar os dilemas éticos com o poder público. Por quê? Os dilemas éticos com o poder público sempre significa uma grande soma de prejuízo. E como eu sou advogada, principalmente na área de direito público, eu sei bem o que as empresas sofrem, às vezes por um deslize qualquer, no cumprimento das regras de direito público. Estas são as recomendações que se faz para manter efetivamente, mais do que nunca, as regras de compliance, e não para engrossar justamente o entendimento de poucos, muito poucos, dizendo que em época de pandemia nós afastamos as regras de compliance. Todos, quase, em sua grande maioria, dizem que é nesta época que nós temos de, mais ainda, insistir nas regras de compliance. E o futuro? Quando nós voltarmos à realidade, o que é que nós temos em termos das regras de integridade para nós darmos continuidade à atividade empresarial? O mundo globalizado, globalizou-se a economia também, sobretudo a economia, e isso não parou com a pandemia. A pandemia é mundial, é uma tragédia mundial,
Mas o mundo continuou, e o mundo evoluiu, e o mundo foi se transformando. Quem parou para ficar só observando o que se deu na pandemia vai sair dela com grande dificuldade de enfrentar um mundo que está em total transformação. Porque a pandemia nos mostrou algo que já vinha sendo examinado há algum tempo. Ou seja, as regras éticas precisam agora vir à tona, porque o mundo de hoje não tem espaço para eu defender-me individualmente. Aliás, também neste ponto foi tocado pelo Dr. Cláudio. Nós não vivemos hoje o eu, nós vivemos hoje o nós. E a pandemia mostrou isso, no momento em que o rico, o maravilhoso, cheio de plano de saúde, cheio de dinheiro, foi incapaz de evitar a sua contaminação. Porque a globalização existe para o bem e para o mal. De forma que aquilo que a ética já apontava e que muitos pensavam que era um futurismo, que era uma forma, vamos dizer assim, poética de ver o mundo, com a pandemia, nós temos um exemplo concreto que entra pelos nossos olhos. Uma outra verdade que temos com a pandemia. Nada se esconde. A transparência, que também antes da pandemia, já no início da década de... no final do século antecedente, já se falava na necessidade da transparência, e isto vem, inclusive, com as regras de compliance, que é a transparência. Com a pandemia ficou mais evidente, porque não se pode esconder nada. A transparência é uma forma de defesa. Para que eu me defenda, eu tenho de ter transparência. E é isso que existe no compliance. As regras de compliance, mais do que umas regras que eu tenho de cumprir para me fazer presente como alguém que obedece à legislação, é, sobretudo, regras para que eu me defenda. Eu que participei de muitas operações policiais, né, eu verifiquei o seguinte, né, quando a Polícia Federal chega em uma empresa, a primeira coisa que pergunta é o seguinte: regras de compliance. Porque vão em cima das regras de compliance para saber se aquelas regras estão sendo seguidas. Porque se a investigação detecta imediatamente que as regras de compliance existem só para inglês ver, como se diz na gíria, naturalmente que nós temos outras coisas a investigar. De forma que o Brasil tem uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade porque esta transparência é uma dificuldade em muitas das empresas públicas, onde nós não temos, principalmente, da administração direta. Falar em regras de compliance e regras de transparência dentro do Poder Judiciário é um pecado mortal. É pecado mortal. Porque a cultura brasileira é dizer que, no judiciário, para nós defendermos o poder judiciário e a democracia, nós temos de calar quanto aos males existentes dentro da administração do poder judiciário, porque isto é uma grande inverdade, né? E eu, enquanto
magistrada, principalmente quando eu fui corregedora, a minha grande luta foi para dizer o seguinte: precisamos colocar para os nossos jurisdicionados aquilo que eles já sabem, porque hoje ninguém esconde nada de ninguém com a transparência que a tecnologia nos deu. Desta forma, o Brasil tem dificuldade e temos de encarar a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? Nós não podemos nos surpreender, porque no Brasil tudo é incerto. Dizem, até foi uma frase que alguns dizem que foi do ex-ministro Maílson da Nóbrega, dizendo o seguinte: no Brasil tudo é incerto, até o passado é incerto. E nós podemos até dar um exemplo. Nós tínhamos a Lava Jato como uma investigação séria e que tinha colocado um divisor de águas no Brasil, com a condenação de vários figurões, com o aval do Supremo Tribunal Federal, que a tudo assistia com um convidado de pedra, sem nada a dizer, e os processos que chegaram, em primeiro lugar, nos primeiros momentos, foram todos chancelados. E, de repente, tudo se desmorona, não pela negativa do que eles contêm, mas em razão de filigranas processuais que foram sendo descobertas ou criadas ou inventadas aqui e acolá. Daí porque o Brasil não deve nos surpreender e os empresários precisam estar atentos a isso. Por isso mesmo é que as regras de compliance precisam ser seguidas para que amanhã ou depois aqueles que tinham uma empresa correta venham a sofrer o revés de um processo perigoso. Observem que todas essas grandes construtoras não estavam desprotegidas em termos de apoio político. Todas tinham apoio político, né? Mas, de repente, elas foram inseridas dentro de um gravíssimo esquema e esse esquema descoberto levou-as a fazer acordos de leniência que foram para milhares e milhares de dólares e milhares de reais foram para os acordos de leniência. O mundo não parou com a pandemia, repito, evoluiu para preocupar-se principalmente com uma questão clara, que é a globalização, pois não há mais espaço para o eu e sim para o nós. O mundo cada vez mais competitivo e complexo. O mundo, inclusive, competitivo e complexo, está acelerado e conectado. E isso é que causa a grande dificuldade de nós entendermos o que está se passando no planeta Terra. E uma necessidade de nós termos uma visão sistêmica, porque eu digo, não, isto aqui que eu estou falando é para os países desenvolvidos, é para a Alemanha, é para a Inglaterra, é para a França, e não para o Brasil. Negativo. O Brasil faz parte do planeta Terra e nós temos de captar estes novos valores, termos esta visão sistêmica para evitar riscos, captar novas oportunidades de valores e de competitividade. O processo de transformação foi acelerado e os estudos feitos há anos, reunidos mais diversos fatores,
pautando-se especialmente nos seguintes, de forma que tudo aquilo que nós falamos de ética, de comportamento, de necessidades empresariais, etc., foram reunidos para dar um significado de amplitude àquilo que o empresário tem de observar. E os fatores mais importantes e que foram sedimentados para esta globalização foram a emergência climática. Acabou. Ninguém pode dizer que clima é bobagem. Isso aí é boçalidade. O clima, a emergência climática é de todos nós. Novas regulamentações estatais, principalmente na Europa, que vêm apertando o cerco, criando incentivos e penalizações para as empresas serem sustentáveis, a sustentabilidade da empresa. Não é dizer que eu posso fazer o que eu quiser na minha empresa, pagar os meus impostos e acabou. Não. O empresário hoje tem de observar também as suas regras de sustentabilidade. A questão de energia elétrica, por exemplo, falada pelo Dr. Cláudio, é uma delas. Mudança de geração. O Brasil hoje mudou de geração. Estamos com muita gente jovem, graças a Deus, porque esta mudança, esta geração, que é uma geração que se chama a geração Z, né? Que são aqueles nascidos depois de 1990, é uma geração muito mais ligada a essas mutações do que as velhas raposas que hoje no Planalto têm, que hoje no Congresso têm dificuldade de entender o que sejam estas coisas que nós estamos falando. E com todos essas novas mudanças, foi construída a Agenda 2030. Isto tudo não é um luxo e não é uma demasia nem um futurismo. Pensar nisto e vivenciar para ajustar as suas empresas nestes novos padrões é uma questão de sobrevivência e competitividade, sem dúvida alguma. E é por isso que o Brasil está na contramão de um mundo que hoje está debruçado sobre o combate à corrupção. Porque, para que nós tenhamos a força necessária de cumprirmos esta agenda, que é a Agenda 2030, nós temos de combater a corrupção. Aquilo que o Brasil já, em 1990, já vinha, desde a Constituição de 88, o Brasil vinha justamente, inclusive, por incentivo, não só incentivo, mas por cobrança internacional, vinha combatendo a corrupção, havendo um grande debate em curso no âmbito da ONU sobre o Pacto Global pelo combate à corrupção. A ONU hoje está discutindo o combate à corrupção, enquanto nós brasileiros estamos destruindo os órgãos de controle do Estado, como, por exemplo, a COAF, Receita Federal, Polícia Federal. Todos esses órgãos, as diversas auditorias para colocarmos nas mãos de políticos, para termos a influência de A, de B e de C, quando estes órgãos não pertencem a governo. Estes órgãos pertencem ao Estado, pertencem à população,
para livrar a população daquele ranço maldito que faz com que nós disséssemos, como dizia meu avô, como dizia inclusive até meu pai, o político é bom porque ele rouba, mas faz. Hoje não se aceita mais isso. O mundo mudou e o Brasil ainda está tendo dificuldade de promover esta mudança. E mesmo quando forçado por uma legislação que veio por influência estrangeira, por influência dos países internacionais, dos países estrangeiros, forçado ainda por um grupo de jovens procuradores e juízes que queriam fazer cumprir esta nova agenda, nesses debates são sintetizadas experiências e formadas diretrizes que orientam os donos e gestores de novas empresas, o que nós não estamos fazendo. Por tudo isto, o caminho a seguir é o da ética como forma de proteção, inclusive com um cardápio de assuntos impensáveis se nós formos olhar o passado. Para as empresas, cada vez mais é necessário ingressar neste novo sistema. E agora eu já falei demais, mas eu estou quase no finalzinho da minha fala, e eu não podia deixar de mostrar para os senhores uma coisa que eu achei muito interessante e que hoje nós estamos vivenciando. O que é que aconteceu? As empresas estão, hoje, muito mais ligadas a uma sigla que é ESG e ESG. O que significa esta sigla? Hoje, o mundo financeiro, a partir, inclusive, de 2015, sob o patrocínio da ONU, reuniu os fatores que, para estes setores financeiros, é importante examinar na empresa. Quais são os fatores de importância no exame das empresas, além das regras de compliance? Nós vamos verificar que há uma necessidade de examinar o quê? Examinar a questão da sustentabilidade, representada na sigla pela letra E, de representar, termos o cumprimento das questões de direitos humanos, representado pela letra S, e, ainda mais, a questão corporativa, as empresas no trato com o governo, o que mais diz de perto com as regras de compliance. E, desta forma, para receber apoios financeiros, merecer credibilidade e merecer o título de empresa moderna, é preciso atender aos fatores desta sigla. A preocupação com o meio ambiente é muito importante para todos, sejam empresários ou não empresários, em razão da biodiversidade. Uma empresa tem de ter preocupação com o aquecimento global, com a emissão de carbono, com a preservação de recursos naturais. Cada vez mais cresce a consciência ambiental. No outro dia, o meu neto, de 4 anos, tomando banho de banheira, disse: vovó, feche a torneira, porque você vai gastar a água toda do planeta. 4 anos. 4 anos.
E é por isso que a geração Z hoje está fazendo sucesso, porque elas já foram criadas dentro de um outro padrão. Então, essas questões da biodiversidade cada vez mais cresce no Brasil e no mundo a consciência ambiental. Poluição da água, do ar, do meio ambiente, inclusive a economia de coisas que nunca fizeram parte do nosso cardápio, porque nós não pagávamos por ela. Nós não pagávamos pelo ar que nós respiramos. Nós nos acostumamos de só poupar aquilo que custava dinheiro. Mas nós chegamos à conclusão que estes bens que foi Deus que deu e está aí no mundo, precisam ser examinados e precisam ser utilizados com parcimônia, que é a água, o ar, o meio ambiente, a vegetação, para nós preservarmos, porque nós, hoje, com os conhecimentos que temos da tecnologia, sabemos que eles também podem acabar e podem se deteriorar. Antes, a empresa, para ser vista, se olhava o seguinte: a empresa é de que família? Quais são as pessoas que administram essa empresa? É gente que ocupa cargos importantes? Isso que era importante para eu saber se uma empresa era boa ou ruim. Hoje, quando eu examino a empresa, nós dissemos o seguinte: quais são os fornecedores? Uma coisa que o doutor Cláudio também falou, a importância dos clientes e dos fornecedores também, porque os fornecedores podem dar uma radiografia do que é a empresa. Quem são os fornecedores dessa empresa? Quem são os chefes? Qual é o conceito que ela tem na comunidade? Qual é a credibilidade? Alguém hoje, já que nós estamos usando muito o comércio pela internet, o que eu pergunto é o seguinte: alguém compra na internet sem examinar o conceito da empresa que nós vamos comprar? Nunca. E é a partir daí que nós vamos saber qual é o conceito que o consumidor tem sobre aquela empresa. E a reputação, senhores, que era coisa de só menos importância, passa a ter valor econômico, porque ela vale para que a empresa possa ser considerada real. E, desta forma, eu tenho hoje outra visão. Em relação aos direitos humanos, a preocupação que eu tenho como empresário com os meus empregados, aceitar a diversidade de todos os que transitam por esta empresa, porque hoje é também de importância fundamental, e desta forma eu consegui superar as dificuldades de uma empresa que não atendem aqueles fatores da letra S. E, finalmente, a letra G, que é a governança ou gestão corporativista, é manter a empresa funcionando dentro das regras de compliance. Porque assim eu tenho como correta a empresa em relação às exigências da legalidade. O retrocesso brasileiro na esfera dos três poderes não teve reflexo negativo na empresa. Todos os analistas dizem que, mesmo com esse desmanche que vem sendo feito nos últimos 2 anos, as empresas continuam a manter as suas regras de compliance, criar novas regras mais aperfeiçoadas.
e hoje estão preocupadas em estar atendendo aos fatores que levam exatamente a esta credibilidade diversa que são exatamente aquilo que nós conhecemos com a letra ISD. Desta forma, eu quero encerrar para dizer que o que é que nos aguarda? Já estou acabando. E o que é que nos aguarda? Não sei exatamente, diante do que estamos assistindo pela televisão, de grande divisão política existente, das próximas eleições, que tudo indica será um divisor de águas, de uma sociedade dividida com bobagens, com coisas absolutamente desimportantes. Eu só sei, e repito aqui, o que dizem os analistas. As empresas brasileiras estão se reinventando para se adequarem à nova era digital. Eles dizem que isso está acontecendo. E os investimentos financeiros procuram cada vez mais empresas que estejam alinhadas a estas mudanças. O consumidor brasileiro mudou de comportamento, a maior preocupação com o meio ambiente e que todos precisam ajudar na preservação, principalmente os consumidores jovens. E é aquilo que o Dr. Cláudio também falou. Não é só o governo que tem a preocupação de fazer esta preservação. Cada um de nós e as empresas, sobretudo. E na seara política, o Brasil está na contramão, pois as nações mais desenvolvidas apertam cada vez mais a regulação das empresas, movendo os acionistas, criando marcos regulatórios, ampliando estes marcos. Será lançado no Brasil ainda este ano, de 2021, um novo indicador de desempenho dos ativos das empresas. E eu espero que nós tenhamos um despertar quase que mágico para nos alinharmos novamente. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: todos os movimentos de mudança são como o movimento das marés. Eles avançam e recuam, até o ponto que este recuo é bem menor do que o avanço. Este avanço fica. E eu espero que este recuo, que foi um grande recuo, venha logo depois um avanço, e neste avanço nós possamos dizer: nós estamos mudando, mesmo que a mudança seja para chegarmos ao ponto em que deixamos este avanço. Muito obrigada. Nós agradecemos a brilhante apresentação da doutora Eliana, que veio nos coroar agora com essa apresentação. E nós temos aqui algumas perguntas, e eu já de imediato faço uma primeira pergunta aqui, pode ser até aos dois painelistas, né? Se alguém puder responder, né? Ou os dois até, é no seguinte sentido: se algum dos palestrantes saberia informar se existe alguma política, organização de compliance no poder legislativo e executivo, se existe, como é feito o acompanhamento, ou seja, a fiscalização, né? Eu acho que nesse sentido. Então, fica aí a primeira pergunta. Se algum dos dois quiserem responder. Eu vou deixar para a doutora Eliana, que inclusive foi corregedora. Então, a quem não sabe, o cargo de corregedor é o cargo que delimita, acompanha e verifica o compliance da atuação do Poder Judiciário, né, do CNJ. Então, eu vou deixar ninguém mais
capacitado para falar sobre isso do que a ministra. Na realidade, no poder judiciário, não existem regras de compliance. Ninguém ainda falou sobre as regras de compliance. Isso pode estar sendo cogitado no Conselho Nacional de Justiça, mas o Conselho Nacional de Justiça ele enfrenta grandes questionamentos nos tribunais, porque nem o mínimo de administração que é proposto pelo Conselho Nacional de Justiça é aceito pelos tribunais, entendendo que se trata de um órgão federal e que não podem interferir nos tribunais que são estaduais. Então, compliance no poder judiciário não existe. No legislativo, existe sim, porque eles têm de obedecer também um pouco, embora a CGU seja do executivo, tem um reflexo no poder legislativo. Mas não basta ter regras de compliance. É preciso que as regras de compliance sejam seguidas e sejam também fiscalizadas. Quem é que fiscaliza? Né? Quem é que fiscaliza o fiscal? Né? Então, nós podemos dizer que também no governo não existe isso. Eu, há algum tempo atrás, tenho uns 3 anos, certamente uns 3 anos, foi antes da pandemia, eu fui fazer uma palestra na Anvisa, que a Anvisa é considerada um órgão muito evoluído, um órgão bastante técnico e que tem uma grande independência, porque é eminentemente técnico. E eu fui fazer uma palestra sobre compliance na Anvisa. E eu, inclusive, cheguei a dizer, olha, examinando a estrutura da administrativa da Anvisa, eu vejo a dificuldade que nós temos de implantar regras mais severas de compliance, porque o grande número de cargos em comissão faz com que estes cargos comissionados, quem ocupa esses cargos comissionados, obedeça a quem efetivamente manda. Porque, inclusive, um desacerto qualquer, ele está na rua. De forma que, para que haja compliance verdadeiro, eu preciso ter uma estrutura respeitadora da individualidade, da atividade de cada um. E que eu tenha órgãos diferenciados de quem manda, mas que seja absolutamente fiscalizador para examinar o que é que está errado, o que está certo no comportamento desses que exercem os cargos. De forma que eu acho, dentro da estrutura administrativa, que cada vez mais incha com cargos em comissão, ser difícil regras de compliance. Né? E, para encerrar a resposta, eu digo o seguinte, eu faço parte de uma associação muito pequena, que foi até alguns ex-alunos meus que criaram, que é a Associação de Compliance no Estado da Bahia, onde esta associação fez um manual de compliance para ser usado pelo Estado da Bahia, a administração do Estado da Bahia, verificando as regras de compliance da CGU, de outros estados que já têm, etc. E nós fomos, em comissão, entregar isso ao secretário administrativo. Isso tem uns 3, 4 anos. Secretário administrativo do governo da Bahia. E ele recebeu muito bem, educadamente, e nos perguntou o seguinte, mas,
afinal de contas, o que é compliance? Neste momento, eu tive vontade de pegar o nosso trabalho, botar embaixo do braço e ir embora. Porque eu não podia falar de compliance para uma pessoa que sequer sabia o significado disso. E o que eu estou contando é verdadeiro, não é mentira. De forma que está respondido ao nosso ouvinte que perguntou. Muito bem, obrigado pela resposta. Nós temos mais uma aqui. É uma resposta, vamos ver se, não sei se os palestrantes, doutores aí vão saber responder, mas vamos lá, né? Vamos ver. Como uma associação de classe ou do terceiro setor poderia implementar uma política de compliance na entidade? De que forma fazer isso? Olha, eu já estou respondendo, depois o senhor responde. Eu já vi nessas palestras que eu fiz em torno da com a CEBIC, o que é que nós tínhamos sempre? Nós tínhamos um palestrante na parte jurídica, um palestrante que entendia de política, né? Um assessor político do Congresso, e tinha sempre alguém de uma empresa pública e de uma empresa privada, que, a depender do estado ou do município que nós tivéssemos, eles davam depoimento da empresa e davam depoimento também da cidade onde eles estavam, em que as regras de compliance. E, muitas vezes, eu ouvi das pessoas que representavam a municipalidade dizer que foram advertidas por um cidadão ou um grupo de cidadãos, né, sobre a necessidade de criar regras de compliance e puxaram. Né? Como? Não, só foi comentado ali que faltam 10 minutos para encerrar o nosso... Então, pronto. Não, então, não, tá respondido. Não, a senhora pode ficar à vontade. Então, existe efetivamente isso, né? Existe essa possibilidade da administração aceitar a interferência de um terceiro, de um cidadão, para que, com aquele auxílio, foi o que nós, inclusive, tentamos fazer no estado da Bahia. Doutor Cláudio, gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso? Não, no terceiro setor, especificamente, eu desconheço. Eu sei que existem entidades de terceiro setor que aplicam regras de compliance, até para poder ter a possibilidade de mostrar bastante aderência às regras e normas para poder fazer suas captações também junto a doadores. E eu acho que é perfeitamente possível você aplicar numa entidade do terceiro setor as mesmas práticas, com as devidas customizações, mas as mesmas práticas que são aplicadas num programa de compliance ou numa empresa privada. Talvez essa pergunta aí esteja voltada em função dessa preocupação dos administradores ou presidentes de entidades, né, em seguir todas as regras, porque hoje nós temos uma fiscalização muito rígida e, às vezes, as entidades acabam recebendo recursos públicos, né, e tem que fazer as prestações de contas. Então, muitas vezes, essa dificuldade, né. Mas sabe, Daniel, eu sempre falo, acho que a ministra tem muito mais capacitada para dizer, mas às vezes eu ouço muito que no Brasil é um risco você ser administrador, né, de uma entidade, de uma empresa, mas desde que você faça as coisas corretamente, né? Eu sei que o correto não tem interpretação, quer dizer, você pode até alguém dizer para você contestar a sua ação judicialmente e em determinado momento isso ficará provado de que você agiu de acordo com a lei. Então, desde que você haja corretamente com relação a normas e regras,
eu não vejo esse risco. Eu vejo muita discussão, por exemplo, numa sociedade anônima, estamos falando de empresa privada. Qual o risco de um administrador que foi contratado para ser diretor da empresa XYZ ser acionado, está aqui uma jurista para poder comprovar, mas para que ele seja acionado na sua pessoa física, né? Que acho que é esse exemplo que... O Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ele é muito restrito, isso precisa ter dolo, precisa ter fraude, precisa ter uma série de requisitos que é o não compliance. Obviamente, se você... Aqueles administradores da Odebrecht, que de alguma maneira prejudicou o erário, esses administradores têm que desconsiderar a personalidade jurídica e os ressarcimentos precisam ir em cima dos administradores. Agora, você ser administrador de uma empresa, seja do terceiro setor ou não, e você se limitar a fazer, não vou fazer nada fora das regras. Eu não consigo enxergar esse pavor todo que existe, né? E eu acho que pode até, eu sei que o judiciário, direito de pedir, qualquer um tem, né, ministra, mas por isso existem as instâncias do judiciário, que se você estiver fazendo as coisas direita, do jeito certo, uma hora isso é provado. Tanto que uma das recomendações para as empresas é sempre seguirem as regras com correção e com ética, independentemente do movimento que haja na política nacional. Siga as regras de compliance, porque, seguindo as regras e sendo efetivamente ético, dificilmente será atingido. Muito bem. Como nós não temos mais tempo, eu gostaria só de deixar aí, nós temos agora uns 4 minutos ainda, 5 minutos, deixar 2 minutos para as considerações finais dos senhores, tá? E da senhora doutora Eliana e doutor Cláudio. Por favor. Eu vou ser breve aqui para deixar o encerramento com a doutora Eliana, que é brilhante nas suas colocações e tem um arcabouço, um cabedal aqui de conhecimento infinitamente maior que o meu. E, enfim, queria reiterar aqui o prazer que eu tive de estar compartilhando dessa apresentação com essa brasileira, com você também, Daniel, com todos que nos assistem. Acho que a mensagem final é de que as grandes mudanças, elas vão acontecendo aos poucos, imperceptíveis, e, de repente, quando a gente se dá conta, a gente olha para trás e houve uma grande mudança. Eu percebo isso nitidamente quando a ministra fala do netinho dela, eu percebo isso, as redes sociais estão aí com as fake news que precisam ser reguladas, que precisam ser penalizadas, mas elas deram voz a um cidadão comum, e esse cidadão não aceita mais determinadas condutas, né? Ele destrói marcas, são marcas, reputações de empresas que, ao não agir adequadamente, têm as suas reputações destruídas. Então, é muito importante que os líderes empresariais percebam essa mudança do consumidor, percebam essa mudança, e isso vale para os políticos também. Esse talvez vale um outro painel. Quando alguém perguntou para a ministra um pouco sobre o compliance, se haveria algum órgão de compliance no legislativo, tem o voto. O voto é um órgão de compliance que o brasileiro e a educação, aos poucos, vai nos trazendo. Ele precisa ser exercido. Que nós não nos esqueçamos, e isso é a última mensagem que eu queria deixar. Os cidadãos e os consumidores, e tudo que está sendo feito na pandemia, tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente tomou conhecimento, e na época da Lava Jato também, que nós não nos esquecemos. Nós temos um encontro marcado, e quanto às empresas, elas têm um encontro marcado com seus clientes e com seus consumidores. E quanto aos atores políticos, eles têm um encontro marcado com os cidadãos. Não nos esqueçamos disso.
O nosso poder de comprar da empresa A ou comprar da empresa B e o nosso poder de votar no político A ou votar no político B. É essa a minha mensagem final. Muito obrigado. Doutora Eliana? Foi um prazer muito grande participar deste painel. Eu tive, assim, momentos muito agradáveis de estar aqui ouvindo o doutor Cláudio e sabendo que estamos com tantas pessoas nos ouvindo. E acredito nesta manifestação final do doutor Cláudio, que também, realmente, a votação é um grande compliance, é uma grande forma de escolha. E por isso mesmo é que eu entendo. Agora eu entendo perfeitamente quando nós dizemos o seguinte: a democracia não pode ser imposta. A democracia, para existir, precisa ser exercida. E nós estamos exercendo essa democracia. Ou seja, nós estamos fazendo escolhas, nós estamos, certo ou errado, nós estamos votando. Nós estamos votando. Nós estamos escolhendo. Então, a partir daí é que nós vamos exercitando a nossa cidadania. E só a cidadania pode ser capaz de enfrentar aquilo que a Lava Jato pensou que o Poder Judiciário podia enfrentar, ou seja, uma mudança no combate à corrupção. A corrupção só se vence com a cidadania. E a cidadania é uma escolha, é um compliance. Muito obrigada. Nós que agradecemos, em nome do Confea e da SOEA, né, nós aqui do Conselho Regional de Engenharia, de Agronomia e Geociências, agradecemos muito a participação dessas palestras brilhantes que foram feitas aqui. Então, mais uma vez, e carinhosamente, muito obrigado a vocês. Tá? Um bom dia, uma boa noite a todos. Tá? Muito obrigado. Boa noite, ministra. Boa noite. Boa noite.